Oi, vocês, boa noite. Estamos juntos mais uma vez. Paulinho, vocês e eu, para uma meditação, como fazemos todas as semanas. Estamos trabalhando e imaginando que final de abril ou início de maio, nós já vamos poder fazer nossa meditação na Associação Atlética, se tudo estiver caminhando bem como está. Veja, eu vou pedir a Paulinho que coloque a oração, porque algumas pessoas gostaram dessa oração que ele escolhe com critério, com cuidado, põe uma música de fundo, geralmente bonita, para que a gente se conecte com as forças do bem, com as forças do alto e possa nessa vibração entrar em sintonia com a meditação, com o que vamos esclarecer, com o que vamos conversar. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tema da noite é: somos realmente espíritas? É uma interrogação. Quando tem o censo, perguntam qual sua religião e nós informamos espírita, católica, evangélica, etc. Mas é tão difícil ser espírita em todo o seu sentido, em todo o seu objetivo, no que se concentra ser uma pessoa espírita. O que é espiritismo? Nós já falamos aqui, que é uma ciência, é uma filosofia, uma religião, uma doutrina de consequências morais. Me lembro muito que Bernardo Loureiro era um estudioso da doutrina espírita, devo e aprendi muito com ele. Ele dizia: o problema do homem é um problema moral. E problema moral resolve-se com soluções morais. Por que eu estou lembrando de dizer isso a vocês e a mim?
que a gente fala também para nós próprios, é que Allan Kardec, ele perguntou aos espíritos como se conhece um espírita. E a resposta veio dizendo: é aquele que faz um esforço para se melhorar, para transformar-se moralmente e ainda para tentar, em todas as suas ações, ser um cidadão do bem e de bem. Nós espíritas, eu digo que é muito difícil de ser, porque uma coisa, já reparou as pessoas que frequentam o centro espírita, como lá somos todos gentis, aquele beijinho, oi meu irmão, nos tratamos por irmãos, aquela confraternização maravilhosa. Quando acaba, por exemplo, uma reunião mediúnica, nós saímos de lá criticando a postura de um médium, comparando aquele médium incorporou 2 pessoas, o de cá só conseguiu uma, e ficamos criticando o comportamento dos próprios colegas dentro do centro espírita, não. Assim que encerra a atividade, a gente vem com a crítica, com o comentário, muitas vezes malicioso. Muitos querem ter cargos dentro do centro espírita. Imagine que os cargos não são remunerados. Imagine se fosse. E fica-se muitas vezes, porque fulano é diretor disso, trabalha pouco, outro é diretor daquilo, trabalha mais, trabalha menos. E fica um nível de comentários maliciosos, difíceis, feitos por próprios espíritas, assim dito espírita. Jesus, na sua sabedoria extraordinária, ele dizia que se conhece a pessoa pelas suas obras. As obras é que demonstram quem somos. Não adianta eu dizer, Paulinho, eu sou tão honesta. Paulinho dizer-me a mim, eu tenho tanto senso de dever, sou um cara sério. Não adianta a gente dizer se as nossas ações são contrárias ao que a gente diz. Então a gente conhece o outro, não é pelo que ele diz que é. As ações dele é que demonstram o que ele é que mostram o seu caráter, a sua dignidade, a sua seriedade ou não, e não o que você verbaliza. Pois bem, nós devemos ser espírita, não é no centro espírita, lá é muito fácil. Todo mundo, como eu disse, gentil, bonzinho. Nós devemos ser espírita em casa, devemos ser espíritas nas relações sociais, no ambiente de trabalho. Será que somos mesmo espíritas? Será que somos indulgentes com o erro do outro? Será que paramos para perceber que às vezes aquela pessoa cometeu um erro, mas aquele erro não a caracteriza? Foi o momento, foi as circunstâncias, porque todos nós, muitas vezes, perdemos as estribeiras. Muitas vezes nós saímos do sério e naquele momento, às vezes, deixamos explodir alguma coisa em nós que ataca o outro e depois a gente sofre, depois a gente se arrepende, tenta corrigir isto e às vezes não tem oportunidade. Então não se pode medir uma pessoa por uma atitude. Mas temos o hábito de medir sim, dizer, ela é espírita, ele é espírita, como se o espírita não pudesse se equivocar, não pudesse ter situações conflitantes e difíceis. Esta semana eu vi a monja Coen, uma monja que é budista, zen budista, ela dizer, muitos pensam que eu conheço o budismo, porque eu levei vários anos no Japão estudando e hoje trabalho
com o Zen Budismo, ensinando as pessoas a terem calma, a serem aquietadas, a terem bom senso, e muitas vezes eu não tenho. E isso me levou a Descartes, nem me lembro mais o primeiro nome dele. Ele escreveu um livro, Discurso sobre o Método, em que ele, em outras razões, ele disse: se as pessoas tivessem lucidez e bom senso, a vida seria melhor trabalhada, vivenciaríamos melhor, porque nós faríamos uma crítica a nós mesmos, reconhecendo nossos equívocos, nossos erros. Mas será que nós somos espíritas na essência? Nós seguimos os ensinamentos de Jesus, porque a doutrina espírita ela é toda centrada no Evangelho de Jesus? Será que nós não temos tantas vezes vaidade, porque minha palestra teve 30 assistidos, a de fulano só teve 8, a de não sei quem teve 500, a de cá teve 200, ficamos medindo como se isso importasse. Se o que dizemos, se o que pregamos, se o que falamos atender a uma pessoa, em algum momento no Evangelho, não lembro bem que capítulo, nem qual dos evangelistas ele fala, que já fazemos o bem. Basta que a nossa ação seja através de uma palavra, de um comportamento, de uma atitude, beneficie uma pessoa. Já estamos ajudando e melhorando. Mas nos centros espíritas se medem muito isso. A palestra de não sei quem foi melhor do que a de cá, a palestra do outro atraiu mais, porque a mediunidade de um é maior do que a outra. Vocês já ouviram falar que todo médium, quanto mais mediunidade tem, mais responsabilidade tem e mais erros traz de um passado? Nós temos várias e várias vidas já vividas, muitas já aprendidas, com experiências que marcaram em nós um conhecimento, uma vontade de melhorar, e já melhoramos muito, porque a cada encarnação a gente avança ou paralisa. Então, e mesmo assim, a gente ainda fica querendo fazer comparações. A gente tem que ser espírita também quando reduzimos nossa vaidade, quando aplacamos a vontade de sermos vaidosos, de mostrar conhecimento, de mostrar erudição. E às vezes o que a gente precisa mostrar é humildade, é serenidade, é quietude. Será que somos espíritas quando Jesus nos ensina e a doutrina espírita nos ensina o caminho do perdão? Será que a gente consegue perdoar? Uma vez, Paulinho, estava fazendo uma palestra e levei nossa amiga, depois eu lhe digo qual, ela já desencarnada, e eu estou falando lá sobre perdão na palestra, e ela lá, do meio da plateia, me grita: eu não perdoo. Eu fiquei sem chão. Eu sou espírita, mas é fato que não perdoo. Então, este ensinamento, ela pelo menos foi autêntica em admitir que ela ainda não aprendeu a perdoar. Mas essas são uma das lições mais nobres que a doutrina espírita nos ensina, que Jesus ensina que perdoemos 70 vezes, 7 vezes, algo assim. Porque esta necessidade do perdão, principalmente no espírita, que convive naquelas entrevistas, naqueles diálogos com as pessoas que procuram as casas espíritas para serem ajudadas, a gente entender o processo do outro, que ainda tem ódio, que ainda não consegue perdoar, porque isso nós vemos quando recebemos
a entidade já desencarnada que nós incorporamos e às vezes ela vem com a sede de vingança, com ódio visceral que não conseguiu reduzir, diminuir nem aplacar este ódio. Então, se os desencarnados trazem ainda esta verve do ódio, da vingança bem forte, nós como espíritas devemos compreender aquele que nos chega carregando esse ódio e não querer naquela mesma hora, você precisa na casa espírita, não odiar, busque entender o momento dele, o processo dele, aonde ele se encontra. Ter esta condição em relação ao outro, de entendimento do outro, de perceber que uns são ainda lentos nesse processo de aprendizado, outros já conseguiram um pouco mais. Ser espírita é também ter essa compreensão. Será que somos espíritas? Quando alguém vai contar alguma coisa, a gente interrompe e diz, você já me falou? Você já me disse exatamente isso? Uma impaciência. Jesus, Allan Kardec, Teresa d'Ávila, sempre falava na importância de se ser paciente. Será que nós somos? Será que essa lição espírita nós aprendemos? Essa lição do Evangelho nós aprendemos? Ou a gente tem uma impaciência? Porque às vezes o outro está num patamar de dificuldade e nós temos mais facilidade. Às vezes o outro é mais lento de absorver, de assimilar o que se diz e nós não temos a menor paciência. Eu não me lembro quem foi o escritor, não sei se foi Victor Hugo, que ele dizia que a paciência é uma grande virtude. Eu mesmo sou uma pessoa impaciente e diante da impaciência a gente erra tanto, em várias frentes, em várias direções. E Santa Teresa d'Ávila, que é a mentora da nossa casa, que dá nome à nossa casa, ela dizia, a paciência tudo alcança. E é uma verdade. Mas no mundo de hoje, com tanta informação, está até na moda, como vai você? A pessoa diz, na correria. Não é, Paulinho? Agora está se usando, estamos na correria. O mundo está assim, levando a gente a essa correria, esquecidos da nossa impermanência, da nossa transitoriedade, de que tudo vai passar. Para que essa agonia, para que esta pressa? Então vamos tentar, já que ser espírita é e se conhece ele pela vontade que ele demonstra de se melhorar, de que o seu padrão moral seja um padrão de dignidade, de decência, de valores nobres, de valores sóbrios, de ajuda ao outro, de estender a mão ao próximo, que possamos ser espíritas a cada dia, não na casa espírita, em casa, em sociedade, no trabalho, com os amigos, procurando compreender o tamanho do outro, aonde ele conseguiu chegar. Porque nós também ainda não avançamos tanto, não. Nós ainda temos tantas impossibilidades, tantas fragilidades, tantos senões, e que a proporção que vamos tomando conhecimento de nós mesmos, se autoconhecendo, vamos analisando nossos erros, o que precisamos consertar, e assim agindo, a gente vai se tornar espírita, porque o espiritismo é o consolador prometido que Jesus falava. Veio Moisés com seus ensinamentos, suas regras, para atender àquele povo, àquela época.
veio Jesus com a lei suprema do amor entre os homens e que deveria imperar até hoje, amar uns aos outros. E na doutrina espírita, que ele disse que viria o Consolador primitivo e chegou, que saibamos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Que esta semana a gente possa ser espírita, que esta semana a gente possa amar mais, fazer o bem, servir, ajudar, pensar no necessitado, no que sofre, no que está precisando de cada um de nós. Então, que a semana seja produtiva e abençoada. Namastê.